Eu sou o professor Walter, de Física, sou do curso Ângulo e Colégio Leonardo da Vinci de Jundiaí. Eu vou aqui analisar uma situação incômoda para motivar essa análise. Eu poderia escolher uma entre muitas questões que apareceram nos vestibulares há vários anos. Poderia, por exemplo, usar uma questão da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2019, ou uma da Universidade Federal de Uberlândia, em 2004, ou outra da PUC São Paulo, em 2007, ou da Universidade Federal de Pernambuco, em 2003, e eu acabei escolhendo uma questão de 2015 na Unifesp. Eu vou resolver a questão e depois vamos fazer uma discussão a respeito de um problema incômodo, como já disse. O enunciado da questão é o seguinte: uma pista de esqui para treinamento de principiantes foi projetada de modo que, durante o trajeto, os esquiadores não ficassem sujeitos a grandes acelerações, nem perdessem contato com nenhum ponto da pista. Observe o cuidado do autor. A figura representa o perfil de um trecho dessa pista, no qual o ponto C é o ponto mais alto de um pequeno trecho circular de raio de curvatura igual a 10 metros. Os esquiadores partem do repouso no ponto A, VA igual a 0, e percorrem a pista sem receber nenhum empurrão, nem usam os bastões para alterar sua velocidade. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, despreze atrito e resistência do ar. Item B. Item B porque é no item B que está a análise que eu pretendo e vou fazer. Item B. Qual a maior altura HA do ponto A para que um esquiador não perca contato com a pista em nenhum ponto de seu percurso? Bom, então o esquiador parte do ponto A com velocidade igual a 0, percorre o trilho e não deve perder contato em nenhum ponto. Muito bem. Observe que o sistema é conservativo, já que as únicas forças que vão atuar no esquiador, com todas as ressalvas feitas pelo autor, são o peso e a normal. O peso trabalha, mas é uma força conservativa. A normal não trabalha, portanto, só existe trabalho de força conservativa, portanto, o sistema é conservativo, ou seja, a energia mecânica se conserva. Bom, a situação se costuma resolver assim: para conseguir fazer todo o percurso sem perder contato com a pista, considera-se aqui o ponto C, o ponto mais alto desse trecho. Uma observação: estou chamando esse trecho da curva, vou chamar de pista côncava, e esse trecho, pista convexa. Então, vamos voltar. Quando o objeto está passando por aqui, se considera aqui o ponto crítico no trajeto, portanto, considera-se a normal nula na situação crítica, a normal igual a 0 nesse ponto mais alto. Bom, se a normal é 0 no ponto mais baixo, a única força atuante passa a ser o peso, mg, portanto, como resultante centrípeta. Então, vamos ver. Normal em C igual a 0, situação crítica, deixa de comprimir no ponto crítico. Resultante centrípeta em C igual a peso mg. Resultante centrípeta em C, massa
velocidade em c ao quadrado sobre o raio que foi dado igual a 10 metros. Peso mg igual a 10. A massa simplifica e eu tiro que Vc é 10 metros por segundo. Muito bem. Usando agora o fato de se tratar de um sistema conservativo, eu vou igualar a energia mecânica no ponto A com a energia mecânica no ponto C. No ponto A, só a única parcela de energia potencial, a única parcela de energia mecânica é a energia potencial. A cinética é nula porque VA é igual a zero. A energia potencial mgHA. No ponto C vai ter potencial e cinética. Energia potencial mg, a altura do ponto C foi dada 30 metros, mais uma parcela de cinética, massa vezes velocidade em C, que já foi calculada, é 10, igual ao quadrado sobre 2. Fazendo esse cálculo, HA igual a 35 metros. Muito bem, eu verifiquei todas as resoluções que foram publicadas na época a respeito dessa questão, os gabaritos, divulgados, todos unânimes na resposta 35 metros. E, com certeza, era o que o autor da questão esperava como resposta. E agora vamos analisar isso com mais detalhe. Eu repeti aqui a parte convexa da pista e considerei, estou agora esquecendo a questão que foi resolvida. Eu vou fazer uma análise independente. Um ponto C é o ponto C. Um ponto C' antes do ponto C. E pensando em condições normais de percurso. Isto é, o patinador, o esquiador, comprimindo a pista em cada ponto. No ponto mais alto, as forças atuantes, peso e força normal, tem que ter aqui elas têm que dar uma resultante apontando para o centro de curvatura, cujo módulo será mg menos Fn. Então, no ponto C, a resultante centrípeta será mg menos a força normal. Daqui eu vou isolar a força normal. Passa a força normal para o primeiro membro e a expressão da resultante centrípeta para o segundo. Então, vai ficar intensidade da força normal igual a mg menos a intensidade da resultante centrípeta mvc ao quadrado sobre o raio. Agora, para chegar no ponto C, obviamente, o esquiador teve que passar por C', não é? Então, vamos analisar a passagem por C'. Quando está passando por C', aqui eu tenho o peso, mg, mas observe que aqui apenas esta componente do peso contribuirá para a resultante centrípeta. Se esse ângulo, em relação à vertical, se esse ângulo é θ, esse também é θ, então esta componente tem módulo mg cosseno θ. E além disso, espera-se que exista uma normal Fn'. A velocidade aqui é Vc', no ponto C'. Em C', então, a resultante centrípeta linha vai ser mg cosseno θ, deve ser maior que Fn'. Tem que haver uma resultante para o centro. mg cosseno θ menos Fn'. De novo, jogo Fn' para o primeiro membro. Fn' igual a mg cosseno θ menos a expressão da resultante centrípeta, mvc' ao quadrado sobre E. Vamos comparar as intensidades
de Fn e Fn'. Eu chamei essa primeira parcela de 1, esta primeira parcela de 1', a segunda parcela aqui de 2 e a segunda parcela aqui de 2'. É fácil e óbvio perceber que essa parcela 1' é menor que a parcela 1. Ou se vê com os próprios olhos que isso é menor que o peso, ou se pensa que esse ângulo θ tem um cosseno menor que 1, portanto, multiplicando mg por um número inferior a 1 vai dar menos que mg. Então a parcela 1' é menor que a parcela 1. Vamos comparar agora as parcelas 2 e 2'. Como o sistema é conservativo, em C', se em C' o esquiador está abaixo de C, então ele tem menos energia potencial do que em C. Portanto, mais cinética. Isso quer dizer que V'C certamente é maior que VC. Se V'C é maior que VC, então a parcela 2' tem que ser maior que a parcela número 2. Então, 2' é maior que 2. Dá para perceber que se 1' é menor que 1 e 2' é maior que 2, Fn' é menor que F. Me perdoe se estou sendo bobinho aqui, mas vamos fazer com números. Suponha que a parcela 1 valha 100 e que a parcela 2 valha 20. Então, o resultado dessa diferença, que é o Fn, vai ser 80. Agora, vamos pensar no Fn'. Se 1' é menor que 1, chuta um valor aqui. 70 menos. Se 2' é maior que 2, porque V' é maior que Vc, então chuta um número acima de 20. Qualquer coisa. 40. Então você vai ter 70 menos 40 igual a 30. Então, como é óbvio, me desculpe por essa colocação, Fn' é menor que Fn. Aí a gente chega numa conclusão até certo ponto triste. Se Fn' é menor que Fn, então considerar Fn igual a 0, como espera que eu faça o autor da questão, significa que se Fn é 0, e Fn' é menor que Fn, então Fn' é negativa. Isso não pode ocorrer. Quer dizer, chegar lá, para estar em C, precisa passar por C'. Em C', se Fn for 0, Fn' é menor que Fn, Fn' é negativa. E isso é um módulo, então aí tem um absurdo matemático, mas que pode ser interpretado. O que significa essa normal ter dado negativa? Significa uma inversão de tendência, que em vez de comprimir a pista para receber esta reação, a tendência seria outra, de puxar a pista, mas aí precisaria receber uma reação para dentro. Seria uma normal invertida. Isso poderia ocorrer se houvesse, além da pista que já foi considerada, houvesse uma pista paralela. Aí, Fn' negativa nos meus cálculos, nas minhas equações, significaria tentando escapar desta pista e se apoiando na de cima, recebendo uma normal para dentro, ao contrário daquela. Então, veja, portanto, se Fn fosse mesmo, se fosse possível mesmo que essa normal fosse 0, teríamos Fn' negativa. Como não existe esse vínculo para impedir o escape,
teria escapado. Ou seja, se em condições ideais, se houvesse essas condições ideais, e um esquiador acreditasse no resultado desta questão, ele poderia morrer. O ponto pior não é o mais alto, o ponto crítico não é o ponto mais alto. Observe que quanto maior for esse ângulo θ, quando θ no primeiro quadrante aumenta, o cosseno diminui. Então essa parcela fica cada vez menor. Então o ponto crítico é o ponto em que esse θ no trecho convexo é maior. Ou seja, o ponto crítico está aqui na fronteira entre o trecho côncavo e o trecho convexo. Esse é o ponto crítico. Em linguagem matemática, se essa curva estivesse num plano cartesiano, yx, esse ponto seria o ponto de inflexão. É o ponto onde a segunda derivada de y em relação a x, a segunda derivada troca de sinal, de mais para menos ou de menos para mais. Esse é o conceito de ponto de inflexão de uma curva. Para nós, é a fronteira entre o trecho côncavo e o convexo. Como dizia em 1970, o professor Paulo Sérgio, de quem eu fui aluno em Campinas. Ele vinha de São Paulo, era um engenheiro. Ele brincava assim: se não virar avião, se o móvel, o corpo que está percorrendo esse trajeto, se ele não virar avião no começo desse trecho, então vai estar tudo bem, nada de mal acontecerá, tá bom? Então, eu lamento profundamente que esse erro seja cometido por autores de questões. Vejo esse erro em livros didáticos, então esse erro se passa para professor, de professor para aluno, o aluno resolve errado e acerta, porque esse erro está de acordo com o que o autor pretende. O autor que também errou. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável. Eu vi, inclusive, num livro, uma receita para saber se eu solto um corpo aqui, ele consegue chegar aqui, consegue chegar ali. E aí a receita é dada com 2 ingredientes. Primeiro, será que tem energia mecânica suficiente para chegar lá? Verifica-se se tem ou não. Por exemplo, nesse caso, se você resolver de novo, considerando essa altura que foi obtida ali, 35 metros, e aplicar a conservação de energia mecânica, vai concluir, sim, que o objeto passa por aqui com a velocidade de 10 metros por segundo. Tudo bem. Ah, então tem energia mecânica? Tem. Aí tem o segundo ingrediente da receita. Calcule, com a velocidade encontrada, calcule a força normal nesse ponto. E aí tem opções, tem possibilidades. Se ela der positiva ou nula, que é o caso crítico, tudo bem, então ele chega lá. Se der negativa, ele não chega. Acontece o seguinte: se você calcular normal nesse ponto, usando esta velocidade, é o processo inverso e óbvio. Você vai concluir que ela é 0. Ah, então chega, porque a normal é 0 e tem energia mecânica para chegar. Não chega, porque para chegar aqui tem que passar por aqui. E por aqui não passa.
Eu tenho aqui um aparato experimental, mais uma vez, montado pelo professor Marco Aurélio. E justamente a finalidade aqui é uma só. Você verificar que se a bola escapa, não é no ponto mais alto que ela sai da pista. Se ela escapa antes, no começo do trecho convexo, como já foi dito. Não adianta, num experimento desse tipo, esperar que resultados de cálculo se confirmem, porque, além das dissipações aqui inevitáveis, tem um outro problema. Essa bola, quando ela for abandonada, ela não apresentará apenas movimento de translação, ela vai adquirir rotação também. Portanto, o MGH de energia potencial gravitacional não vai se converter totalmente, mesmo que não houvesse dissipação, não vai se converter só em energia cinética de translação. Quer dizer, o MGH não vai virar só mv2 sobre 2. Vai ter uma outra energia cinética associada ao movimento de rotação, onde vai entrar velocidade angular, uma outra grandeza chamada momento de inércia, que não tem nada a ver com o que a gente vê no ensino médio. Mas o objetivo é esse, mostrar que a realidade, se escapar, não vai escapar no ponto C, vai escapar antes. Então eu vou soltar a bola daqui, tudo bem? Abandonando a bola, observem, fiquem atentos à posição em que sai, descrevendo em seguida um arco de parábola.